passo, vamos lá, os 7 passos para a empreendedora do sucesso. A primeira coisa que a gente tem que saber, e que talvez algumas de vocês saibam e outras não, é que qual é a diferença de uma empreendedora e de uma empresária, tá? A minha cadeirinha, deixa eu chegar para cá aqui para eu poder apoiar meu celular. Qual é a diferença de uma empreendedora e de uma empresária? A empresária, ela, vou colocar aqui, a empresária, ela cuida da gestão, basicamente da gestão. Gestão, ela faz as estratégias, ela cuida do financeiro, ela cuida dos conteúdos do marketing, ou seja, da gestão do negócio. Essa aqui é a empresária. A empresária, ela é técnica. Ela olha o dinheiro, ela olha como estão as vendas, ela olha que está equilibrado ali o que ela está vendendo, o que ela está ganhando, o que ela está gastando. Ela faz todo esse gerenciamento estratégico para o negócio não afundar. Então, ela pensa em tudo isso. Como manter o negócio bem, como manter o negócio ativo, como manter o negócio saudável. Essa é a empresária. Estão me acompanhando? Tudo bem até aqui? E a empreendedora, Elaine, não é a mesma coisa? Porque eu faço tudo e eu sou empreendedora. Vamos lá. A empreendedora, vou colocar empreendedora, ela pensa em coisas novas, ela sonha, ela cria, ela quer surpreender o cliente. Ou seja, ela é a parte da visão. Ela tem a visão do futuro do negócio. Ela que pensa em coisas novas, pensa em ações, pensa em quais produtos ela pode trazer de diferente, pensa em criar um kit mais sugestivo. Ela é a criadora, ela sonha em ter um negócio bem sucedido, ela sonha em fazer um evento para 1000 mulheres. Ela é a empreendedora, aquela mulher que pensa em como movimentar todo o negócio de forma criativa. Essa é a empreendedora. A empreendedora, ela é criativa. Quem aqui não quer empreender? Quando você quer empreender, a primeira coisa que você faz é pensar. Pensar em como, em que, como atender a cliente, qual produto eu vou vender, qual mercado, qual nicho de mercado que eu vou escolher. Então, essa é a empreendedora. Você deve estar falando assim, Elaine, mas eu sou as duas coisas. Sim, você é as duas coisas. Eu também sou as duas coisas. Eu sou empresária e empreendedora. Eu sou as duas coisas. E sempre vão manter ali juntos. A não ser que a empresa cresça num patamar muito grande e você escolha ficar só na gestão da empresa e você tem uma equipe toda criativa aqui, ó, pensando no seu negócio. Mas, em algum momento, isso vai ficar alinhado. Você vai tomar conta aqui da sua empresa e você também vai pensar em coisas novas, vai contribuir com coisas novas, mesmo você sendo bem grande. No início do negócio, a empreendedora da intimidade, ela estuda, né? Toda empreendedora precisa estudar. Ela estuda, ela vê o mercado, ela analisa. E isso é junto com a empresária. A empresária pensa em abrir a empresa, registrar a marca, cuidar do caixa, pensar quais clientes que ela quer atingir, como trazer esses clientes para comprar mais.
precificar o produto. Essa é a empresária. E a empreendedora é a criativa. Ela pensa em ações para trazer cada vez mais clientes, o negócio dela cada vez mais alavancar. Tudo bem, gente, até aqui? Então, o primeiro passo é saber a diferença. Então, o primeiro passo do sucesso da empreendedora da intimidade é saber que há diferença entre empreendedora e empresária. Porém, essas duas aqui, ó, andam juntas. E no início do negócio é muito comum isso aqui ser uma equipe. Tudo bem, gente, até aí? Então, no início do negócio é muito comum isso ser uma equipe. Você ser sozinha para fazer tudo que uma equipe faz. Porque quando a empresa vai crescendo e a sua vai crescer, o que acontece? Você vai vendo que você vai ter a necessidade de apoio. Nem que se for uma secretária para te ajudar na sua agenda. Atender os telefones ou te ajudar no atendimento aos clientes. E à medida que isso for acontecendo, que seu negócio vai crescendo, você vai ver que você vai precisar de uma pessoa do marketing para te ajudar, principalmente atualmente, onde a gente tem uma presença muito intensa e uma necessidade muito intensa de estar no digital, de estar aqui no Instagram, de estar mais próximo do nosso cliente. Essa ferramenta aqui é a ferramenta que aproxima você do seu cliente. E aí entra todo o processo criativo da empreendedora da intimidade, que é o segundo passo do sucesso de uma empreendedora da intimidade. E o segundo passo é o quê? Sou sozinha para tudo. Eu sei como é que eu comecei assim, amadíssima. O segundo passo da empreendedora da intimidade de sucesso é desenvolver o processo criativo. Esse é o segundo passo da empreendedora da intimidade, de desenvolver o processo criativo. E aí, tem um porém. A gente desenvolvendo o processo criativo, o que acontece? A nossa mente vai se abrindo, a gente vai vendo mais oportunidades. E é isso que a gente vai falar aqui e agora. E nessa aula, a gente vai se aprofundar mais e mais nisso. Tá bom? Então, vamos lá, gente. A gente vai falar agora, deixa eu ler vocês aqui. É onde mais busco conhecimento. Entre agora. Isso que você está escrevendo aí é para pôr na apostila? Fique à vontade. Rabisca a apostila à vontade. É para vocês irem baixando ali todas as ideias que vocês têm, para vocês escreverem na apostila, tá? A apostila foi para vocês seguirem o passo, para irem e aí ajudando vocês a abrir a mente, tá bom? A apostila é para rabiscar mesmo, tá bom, amadíssima? Vamos lá. Então, eu tô no caminho certo, isso mesmo. Então, vamos lá. O segundo passo da empreendedora da intimidade é desenvolver o processo criativo. Elaine, mas como que eu desenvolvo esse processo criativo? O primeiro passo, gente, todas nós já demos o primeiro passo do processo criativo. Desde quando a gente nasce, a gente já tem esse instinto do processo criativo, que é muito comum, muito falado, que é uma coisinha chamada cocriação. O que é isso, Elaine? Cocriação. Cocriação são todas as ideias, tudo que a gente aprende, tudo que a gente desenvolve algo na nossa mente, para a gente desenvolver algo diferente, para a gente criar algo, para a gente pensar em fazer diferente ou mudar até o nosso hábito. Então, o que é cocriação? A cocriação é quando a gente conversa com outra pessoa e nessa conversa
as pessoas, você vai tendo insights. Vai tendo insights. Como a gente está aqui agora. Você está me assistindo, você vai ter várias ideias através do que eu estou falando. Às vezes, uma palavra que eu vou dizer aqui, você vai despertar uma ideia em você. Isso é co-criar. Você está me ouvindo de uma forma empática, de uma forma de mente aberta, sem as travas e se permitindo absorver informações. Então, a cocriação sempre vem de fora, de amigos, de família, pessoas que você conversa do seu nicho. Às vezes você está numa palestra e você está ali e está ouvindo aquela pessoa falar e você está tendo ideias. Então, cocriar é uma forma de inovar o nosso negócio através de conversas, ouvindo sem travas, tá bom? E com empatia. E eu vou dar aqui uma dica de um filme para você. Pode anotar aí na apostila. De onde vêm as boas ideias? É o nome do filme. De onde vêm as boas ideias? E o processo criativo, amadíssima, tem 4 fases. Eu vou escrever aqui para você. Ele tem 4 fases, o processo criativo. Ele tem a fase da preparação. A primeira fase, vou botar uma bolinha para não confundir. Ele tem a fase da preparação. O que é isso, Elaine? A fase da preparação. É quando você começa a buscar informações sobre o que você deseja fazer. Eu estou pensando aqui em abrir uma loja de lingerie. Como que eu faço? Aí você... Oi? Olha o comentário agora. Deixa eu olhar o comentário aqui. Amor de pimenta. Amor de pimenta. Elaine, aqui na minha cidade eu fiz panfletos, grampeei brinde. Eu vou à noite nos barzinhos. Me apresento para as mulheres e entrego os brindes. Sensacional! Você tem que aparecer, ser empática. E quem não gosta de ganhar um presente? Por mais que seja bem simplesinho, pode ser uma balinha, gente. Se você ali se faz presente, mostra a cara, você cria relacionamento com essas pessoas. E essas pessoas começam a lembrar de você. O nome do filme, como é? Fala aí, coloca aí pra elas, Ana, fazendo favor, o nome do filme. Amei a ideia, a Penélope falou, tá? Vai colocar o nome do filme. O nome do filme é De Onde Vêm as Boas Ideias. Então, vamos lá. Tem 4 fases pra gente desenvolver o processo criativo. Eu vou explicar aqui pra você, tá? A primeira fase é a preparação. Então, você tem uma ideia. Eu quero abrir muito uma loja de lingerie. E aí você começa a buscar informações de como abrir uma loja de lingerie. Como você faz para abrir uma loja de lingerie. E esse processo é um processo onde você avalia vários fatores. Isso aqui que você está fazendo comigo hoje é um processo de preparação do desenvolvimento criativo. Ou seja, você está me ouvindo, absorvendo o conteúdo que eu vou passar. E dentro desse conteúdo, você está ali anotando tudo, fazendo suas anotações, que é o segundo passo, que é a incubação. Então, aqui, ó, na preparação, você busca informações. Na incubação, você precisa deixar seu cérebro pensar em tudo que você pesquisou. E aqui é uma parte, amadíssima, que você precisa tomar muito cuidado. Porque se você tiver com algum problema e você estiver focada nesse problema, você não vai deixar seu cérebro criativo trabalhar. Então, aqui na incubação, o que eu faço? Geralmente eu me isolo em um lugar, procuro um lugar mais tranquilo, tento não pensar em problema e tento lembrar de toda a preparação, tudo que eu ouvi, tudo que eu li. Geralmente eu faço um mapa mental, eu deixei aqui no meu feed a ideia de mapa mental, como você constrói um mapa mental. Então eu coloco ali, eu faço um download mental, né? Vou pensando em tudo aqui nesse processo de incubação, tá? E aqui você precisa tomar cuidado quando eu falo assim, ó, não foca em problema. Por quê?
Quando você foca um problema, é igual você tá vigiando o leite quando tá fervendo. Não tem gente assim? Coloca um leite para ferver ou uma água para ferver e fica ali olhando, olhando, olhando. E parece que nunca ferve a água e nunca ferve o leite. Nesse momento, sabe o que acontece com o seu cérebro? Ele só está concentrado na água ou no leite. E você não está pensando em mais nada. Assim acontece quando a gente está pensando nos problemas. A gente só pensa nos problemas e não sobra tempo para você desenvolver o seu processo criativo e fazer algo positivo para o seu negócio e para a sua vida. Tudo bem? Depois que você vai para o processo de incubação, você tem outro fator. Você tem o processo de iluminação. Aqui que é o que há. Você se preparou, buscou informações, você parou um tempinho para refletir, pensar tudo que você aprendeu, tudo que você viu, tudo que te falaram. E agora é o momento de você descarregar isso. Você começar a pensar nas ideias, colocar as ideias no papel. E a quarta fase do processo de criação é a implementação. Implementação. O que é isso, Elaine? É literalmente botar a mão na massa. Porque não adianta nada você se preparar, você ficar pensando, você colocar no papel e chegar aqui e não fazer nada. Tem muita gente que é assim, que se prepara demais, compra lá milhões de cursos, não assiste nada, ou assiste a metade, ou assiste tudo. Depois, pensa, coloca tudo no papel, as ideias incríveis, só que chega aqui, não faz. E aí, o que adiantou esses processos todos aqui? Nada. Então, o processo de desenvolvimento do processo, o processo criativo, desenvolver o processo criativo, são 4 etapas. Uma delas você já está aqui comigo, que é a preparação. Depois você vai parar os seus minutinhos aí, 1 hora, o que for, para pensar nisso tudo, depois vai começar a ter as ideias, depois vai começar a implementar. Ficou claro, gente? Dúvidas? Dúvidas? Verdade, eu sou assim. Vamos lá. Eu sou bem assim, tenho várias ideias e não coloco em prática. Natália, você e mais de 90% da população. Por isso que nós estamos aqui hoje. Por isso que eu estou aqui, passando para você isso. Porque você só sai da onde você está quando você tem o processo de desenvolvimento criativo, passa por essas fases e implementa. Sem implementar, você só fica frustrada. Ou só fica no sonho. Só fica na vontade. Então, é bem assim, gente. É bem dessa forma. Então, compreenderam o desenvolvimento do processo criativo? São 4 fases, incluindo a cocriação. Como eu falei, cocriar é você estar ali junto, é isso aqui que nós estamos fazendo, tá? Pegar todas as informações, aproveitar o que você ouve e ser criativa. E colocar as 4 etapas para funcionar. Preparação, incubação, iluminação e implementação. Tá, gente? Então, a segunda parte, a segunda forma, segundo passo do processo criativo é desenvolver, segundo passo da empreendedora da intimidade é desenvolver o processo criativo. O terceiro passo, nós vamos nos aprofundar muito nele nessa aula. O terceiro passo, que a gente vai se aprofundar, e depois, se você está lá no grupo, você vai receber o link, tá? O terceiro passo da empreendedora da intimidade é um passo que poucas pessoas dão. E nós vamos nos aprofundar mais nesse passo na aula 3, tá?
A gente falou aqui, desenvolvimento, o primeiro passo é saber a diferença de empreendedor e empresária. O segundo passo, desenvolver o processo criativo. Isso aqui a gente vai se aprofundar mais ainda na aula de amanhã, tá? Conhecendo a essência feminina. O terceiro passo é saber quem você é. Saber quem eu sou. E aqui, no saber quem você é, você começa a construir bases fortes para o seu empreendimento. Se você não sabe quem você é, se você tem dúvidas de quem você é, você começa a duvidar das suas capacidades. E você tem aquela sensação, será que eu sou boa nisso mesmo? Por isso que eu trouxe para você um teste de personalidade. E nesse teste de personalidade, é muito louco, gente. Eu fiz ele umas 3 vezes, saiu a mesma coisa. A mesma coisa, depois eu vou contar para vocês. Então, antes de a gente se aprofundar no saber quem você é, eu já vou passar os outros passos da empreendedora da intimidade e nós vamos voltar no passo 3, que é saber quem você é. Tudo bem? Podemos continuar? Estão acompanhando até aqui? Se sim, me manda coração aí, coloca se tá tudo bem. Fala aí pra mim. Tá tudo bem? Então vamos lá. O quarto passo, depois a gente vai voltar no terceiro passo, que é onde a gente vai se aprofundar nessa aula, tá? O quarto passo é cuidar do negócio e, principalmente, estar atenta aos fatores que podem comprometê-lo, tá? Então, aqui vai ser o blindar o seu negócio. E isso aqui, a gente vai se aprofundar nesse tema na aula 4, tá? O quinto passo da empreendedora do sucesso é, no seu negócio, há uma única coisa que é mais importante. É a única coisa. O quinto passo para a empreendedora da intimidade é saber que a única coisa é a mais importante, que é a sua cliente. Se você não cuidar, se você não ter ela como o centro do seu negócio, você quebra. Você não, seu negócio quebra. O sexto passo da empreendedora da intimidade é entender a sexualidade. Que aqui, amadíssima, eu já vou te adiantar que sexualidade não é só sexo. A sexualidade é muito mais do que você imagina. E nós vamos tratar disso na aula 6. Na aula 6. E o sétimo passo da empreendedora da intimidade é como não enlouquecer. Como não enlouquecer. Ai, ai. Tendo... Oi? Não chora. Oi? Não chora. Não. Tendo uma vida de múltiplas funções. E aqui, na nossa última aula, eu vou te mostrar como você harmoniza os cômodos da sua vida. Então, os 7 passos são, a gente passar e a gente vai voltar no terceiro passo.
O primeiro passo que eu expliquei para você, qual a diferença da empreendedora e da empresária. O segundo passo é desenvolver o processo criativo, que eu te dei os 4 passos, as 4 fases para você desenvolver esse processo criativo. A terceira fase é saber quem você é. Como é que você vai entender a sua cliente se você nem se entende? Isso a gente vai se aprofundar aqui hoje, tá? O quarto passo é blindar o seu negócio. Quais são os fatores que eu preciso saber, os fatores que eu preciso ter em mente para cuidar do meu negócio, para ele não ser atingido por fatores principalmente externos e não fazer ele balançar, ele, né, se comprometer, né, deixar ele numa situação de risco. O quinto passo é ter em mente que há uma única coisa importante, a prioridade do seu negócio, que é o seu cliente. E nós vamos falar disso na aula 5. O que o meu cliente espera de mim. O sexto passo para uma empreendedora da intimidade de sucesso é conhecer a sexualidade. E aí a gente vai falar na aula 6, nós vamos ter o tema sexualidade em foco, na segunda-feira. O que você precisa saber sobre sexualidade para você sair do padrão? Porque o que eu mais vejo no mercado são pessoas trabalhando com lingerie ou com produtos sensuais e levando só para o lado do sexo. E não é só isso. As coisas são mais profundas. E você ganha, você conquista o seu cliente com esse conhecimento mais profundo. E o sétimo passo é como você não enlouquecer tendo uma vida múltipla, de múltiplas funções. E nós vamos harmonizar isso para você ter mais tranquilidade para trabalhar, para você conseguir desenvolver seu processo criativo e não enlouquecer no processo e acabar desistindo. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Deixa eu ver vocês. Tudo tranquilo até aqui? Posso tomar água, gente? Posso tomar uma aguinha antes da gente continuar? Uma pergunta. Para ser sexóloga, tem curso de psicologia? Não. O casal Tessarioli, eu sou formada em administração de empresa e eu tenho 3 pós-graduações na área de sexualidade. Fiz na Universidade Salesiana minha primeira pós-graduação em educação sexual. Minha segunda pós-graduação foi no Instituto Paulista de Sexualidade, no IMPASEX, onde eu fiz sexologia aplicada. Minha terceira pós-graduação eu fiz na pós-FG, que é Fundação Global, que é sexualidade multidisciplinar. E agora eu estou voltando para o casal Tessarioli novamente, porque em 2017 eu iniciei o meu curso de terapia sexual para ser uma terapeuta sexual. E foi quando meu marido teve uma doença cerebral e eu parei. Mas aí agora eu estou voltando e concluo essa pós-graduação nesse ano de 2021. Então, eu te aconselho, se você quer se aprofundar em sexualidade, procurar o casal Tessarioli. Porque de todos que eu falei, todos são maravilhosos, mas de todos que eu falei, o casal Tessarioli, para mim, são os mais empáticos, os mais acolhedores, as pessoas que realmente são muito humanas. E eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada por eles, né? Então, se eu for te indicar um curso, seria com o casal Tessarioli. Tem uma ex-aluna aqui na live também. Parabéns, você escolheu os melhores. Você escolheu os melhores. Parabéns, Aline. Eles são os melhores. São maravilhosos. Desistir não está no script. Ótimo. Então, ó, 7 aulas, essa é só a primeira. 7 aulas para você chegar lá na 7ª aula e falar assim, caramba, eu sou a melhor empreendedora da intimidade que a minha cliente já viu na face do universo, tá? É assim que a gente vai trabalhar, tá? É Instituto Casal Tessarioli, é isso mesmo, Rony. Rony é meu aluno do Método das 8 Riquezas, maravilhoso.
Amadíssimas, agora que eu passei para você os 7 passos da empreendedora da intimidade, nós vamos trabalhar todos esses 7 passos até a quarta-feira da semana que vem, até o dia 26. Ah, Elaine, sábado e domingo vai ter aula? Vai ter aula. Sábado e domingo eu vou estar aqui às 19 horas com você. E eu espero que você venha comigo, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe para você, eu fiz uma vez um estudo e um teste psicológico, ele está disponível na internet. Depois eu vou deixar lá no grupo o link para você fazer o teste, porque não é macumba não, gente, mas é assim, é incrível, incrível. É um teste de personalidade que mostra exatamente as suas características. E eu vou falar sobre elas aqui agora, tá? Esse teste é um teste de reconhecimento de personalidade. Por que eu gosto deste teste? Por que eu me identifico tanto com este teste? Primeiro que ele foi desenvolvido por 2 mulheres, pela Isabela Briggs e Catarina Briggs, a sua mãe. Elas foram desenvolvidas, elas desenvolveram esse teste de personalidade. E elas desenvolveram durante a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Elas identificaram que muitas mulheres ficavam deprimidas fazendo determinadas tarefas dentro da indústria bélica, dentro da indústria militar, tá? E muitas delas não se encaixavam em algumas tarefas e ficavam muito frustradas, muito tristes mesmo em estar realizando algumas tarefas. Então, elas desenvolveram esse teste de personalidade para identificar cada personalidade de cada uma daquelas trabalhadoras. Para quê? Para que elas fossem mais eficientes nas tarefas que elas estavam desenvolvendo e ficassem mais felizes. Esse era o primeiro fator que elas pensaram para desenvolver o teste. O segundo fator, elas estudando Jung, né? Elas observaram que, através desse teste de personalidade, as pessoas entendendo quem elas são, elas se tornavam mais empáticas às outras pessoas. E com isso, elas tinham um sonho que ainda não foi concretizado, que era a paz mundial. Porque elas observavam o seguinte: bem, se a gente, aplicando esse teste, as pessoas começarem a se reconhecer, a entender quem elas são e entender como são as outras pessoas, porque as pessoas são diferentes, as pessoas são únicas. Porém, há grupos que se identificam mais do que os outros. Então, elas diziam o seguinte, ó, que as pessoas compreendendo as suas diferenças, elas têm a possibilidade de se... Não é essa palavra que eu quero dizer, né? Não é a palavra se tolerar mais, mas se entender melhor. Mesmo que elas tenham posicionamentos diferentes, tá? Então, o primeiro passo do teste era obter quais as características principais da personalidade da pessoa. E para isso, elas analisaram. Eu vou escrever aqui, deixa eu ver se eu escrevo aqui. Deixa eu virar uma folha. Com isso, me dá uma canetinha aí, Ana. E com isso, amadíssima, elas analisaram, primeiro, a fonte da energia. Fonte de energia. Nessa fonte de energia, elas buscavam entender se a pessoa ela era mais extrovertida ou se ela era mais introvertida. A pessoa mais extrovertida era aquele indivíduo que tinha uma energia de mais interação com as pessoas, né? A energia dele subia quando ele estava no meio de várias pessoas. E o contrário acontecia com os introvertidos. Eles se sentiam mais energizados em atividades solitárias, sozinho. Quando estava no meio de muita gente, a energia caía.
Então, eles preferiam estar sozinho para agir, sozinho para fazer algo. E eles se sentiam com a energia melhor assim. O segundo passo que elas observaram, esse foi o primeiro. O segundo passo que elas observaram era o modo como as pessoas percebem o mundo. O modo de perceber o mundo. E aqui elas observaram duas características. Que haviam pessoas sensoriais, que eram aquelas pessoas com uma consciência mais voltada para o concreto, aquelas pessoas mais analíticas, e que usavam muito os 5 sentidos. Muita visão, prestavam muita atenção, aquelas pessoas que focavam no que era concreto, mais no sensorial. E as pessoas mais que eram intuitivas. Aqui, essas pessoas intuitivas, elas voltavam para as coisas mais simbólicas, umas coisas mais intangíveis, coisas mais voltadas para a intuição. Aquela história, né, do sexto sentido, né? Segue a sua intuição. A terceira fase que elas observaram, o terceiro passo do teste que elas observaram, era a maneira como as pessoas avaliavam, como julgavam, como se organizavam e como tomavam suas decisões. Se essa pessoa, a maneira de avaliação dela era mais, aqui é a avaliação, a maneira de avaliação, eram mais racionais ou se eram mais sentimentais. E o quarto era o estilo de vida. Como que essas pessoas viviam? Essas pessoas são mais julgadoras, ou seja, aquelas pessoas que preferem seguir regras claras, preferem ser mais decisivos, preferem resolver tudo na hora, não gostam de deixar nada para depois. Esses são o perfil julgador, que é o estilo de vida assim, quero resolver tudo agora. Ou era aquelas pessoas mais perceptivas, que eram aquelas pessoas assim, deixa a vida me levar, né? Gosta de liberdade, gosta de fazer as coisas de forma improvisada, gostam de flexibilidade, se adaptam mais fácil às situações e tudo bem, deixar as coisas mais ou menos feitas, não tem problema. Então, primeiro passo que elas deram era observar essas 4 características das pessoas. E observando isso, elas iam para outro passo importante. Então, após avaliar essas características, elas identificaram que tem 16 personalidades. Dentro dessas 4, enraizava 16 personalidades diferentes nas pessoas. Porque elas faziam a ligação, né? Bem, o estilo de vida, a fonte de energia de um, ela é extrovertida, mas o modo de perceber o mundo, ela é intuitiva. A maneira de avaliação é mais sentimental, o estilo de vida é mais perceptivo. Então, elas foram juntando as partes como num quebra-cabeça e chegaram a 16 personalidades. E dentro dessas 16 personalidades, elas chegaram na famosa inteligência emocional, que a gente ouve falar de vez em quando aí, tá? Então, após ela avaliar essas características, identificar essas 16 personalidades que existiam em cada pessoa, elas se aprofundaram em Carl Jung, que é um psiquiatra, foi amiguinho ali do Freud, né? E foi ele que veio com os arquétipos, com o significado de ego, a existência de um inconsciente coletivo, ele que fez isso tudo. Então, elas pegaram, se aprofundaram em Jung e trouxeram nomes bem criativos para cada uma das personalidades.
Então, essas 16 personalidades, elas foram divididas em 4 grupos, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu virar aqui, que eu já fiz um desenho para vocês. Quer? Não, já não. E essas personalidades foram divididas em 4 grupos. E depois, gente, eu quero muito que você pegue, entre no link, você vai demorar uns 10 minutinhos para fazer o teste da sua personalidade. Mas, você fala assim, ai, Elaine, que bobeira. Não é, gente, não é. Eu falo assim, eu pensava igual você que tá pensando isso aí, tá? Eu pensava, ai, que negócio chato, bobo. Não é. Quando você procura um psicólogo, isso é baseado na psicologia analítica, tá? Esse teste, eles aplicam na psicologia analítica. Então, quando você começa a fazer esse teste, você vai vendo que faz muito sentido com muita coisa que você faz. E se você observar, você começa a ver, não, aqui eu preciso melhorar. Você começa a ver os pontos que você é muito boa e os pontos de melhoria. E isso faz você se tornar cada vez melhor. Então, voltando. Essas 16 personalidades são divididas em 4 tipos, tá? Em analistas, diplomatas, exploradores e sentinelas. Cada uma tem uma peculiaridade. O analista, ele tem o tipo arquiteta, lógica, comandante e inovadora. Quem é a arquiteta? São aquelas pessoas muito criativas, são estrategistas, são ambiciosas, é aquela pessoa que tem um plano para tudo. Dentro dos analistas tem esse perfil da arquiteta, que corresponde a mais ou menos 2% da população do mundo. Olha que loucura. Dentro do perfil analista tem a lógica, que são aquelas pessoas muito inventivas, que adoram inventar coisas, né? São criativas, mas também são lógicas. Em torno de 3% da população é assim. Dentro dos analistas, a gente tem a comandante. A comandante são líderes muito enérgicos, muito ousados. Porém, tem uma característica de ser carismático. É aquela pessoa que ela pode ser rígida, ela pode ser ousada, ela pode ser enérgica, porém, as pessoas que estão ao redor dela acham ela carismática, mesmo ela sendo durona, tá? A próxima é a inovadora. Essa personalidade são aquelas pessoas que são muito espertas, muito curiosas, aquelas pessoas que querem fuçar tudo, conhecer tudo. Elas estão sempre buscando novos desafios para a vida dela, tá? E sempre quer adquirir novos conhecimentos. Essa é a inovadora. Depois eu vou deixar um post aqui para você me dizer qual é o seu tipo de personalidade. Eu vou depois contar para vocês e mostrar para vocês quem eu sou. Eu já fiz esse teste umas 5 vezes, sempre dá a mesma coisa. Depois nós temos a diplomata. Dentro da diplomata, a gente tem nomes, né, que foram criados lá para o Jung e adaptados pelas Briggs, que é a advogada, mediadora, protagonista e ativista. Quem é a advogada? São aquelas pessoas idealistas, místicas, com opiniões muito fortes. Elas buscam aquilo que acreditam, elas vão atrás daquilo que acreditam e ela luta por aquilo, né? E tem uma personalidade muito rara. Aqui, só 1% da população é assim. E uma pessoa que vocês vão saber quem é, tem o perfil diplomata e que tem esse perfil de advogada, essa personalidade de advogada, é a Madre Teresa de Calcutá. É aquela mulher idealista, é aquela mulher forte, mística por causa da religião, e é aquela mulher que luta pelo que acredita. Então, o perfil de personalidade da Madre Teresa de Calcutá é diplomata, advogada. Outro perfil é a mediadora. A mediadora são pessoas muito tímidas, muito altruístas, são muito idealistas, né? Ai, o mundo é perfeito, né? Buscam um mundo ideal, sempre busca achar sempre o lado bom das pessoas, são muito reservadas e são guiadas pelos seus princípios, tá?
São 5%, 4% mais ou menos da população é assim. Próximo perfil de personalidade da diplomata são os protagonistas. Protagonistas são líderes de muito carisma. Eles são capazes de inspirar muitas pessoas, são capazes de comunicar com muitas pessoas. E elas são pessoas geralmente muito confiáveis. E também tendem a confiar demais nos outros. 2% da população é assim. Outra característica da diplomata é a personalidade ativista. São pessoas criativas, cheias de entusiasmo, são aquele espírito livre, né? Aquela pessoa assim, vão viajar? Vão viajar, né? Vão viver? Vão viver. Vamos juntar um grupo aqui para se socializar, toda festinha ele tá junto. Esse é o ativista. E mais ou menos 7% da população é assim. Depois a gente tem o perfil dos exploradores. E dentro do perfil explorador tem o animador. Aquela pessoa espontânea, animada, encoraja muitos outros, para ela tudo vai dar certo, né? E adora ficar num grupinho. Qual que você está se identificando? Fala para mim. Tem comentários aí, Ana? Com qual você está se identificando? Outra personalidade do exploradores é a empresária. É aquela pessoa inteligente, enérgica, são pessoas com uma percepção bastante aguçada. Elas têm aquele sexto sentido assim, ó, bem aguçado. E adoram se arriscar. Será que você é essa? Outra, dentro da exploradora, são a personalidade aventureira. São pessoas muito flexíveis, gostam de explorar, de experimentar coisas novas, buscam quebrar padrão. Essas são as pessoas aventureiras que estão dentro dos exploradores. Dentro dos exploradores, por último, a gente tem a virtuosa, que é aquela pessoa prática, ousada, gosta de usar ferramentas, ela é cheia dos aplicativos, ela gosta do Trello, ela gosta de mapa mental, ela gosta de ter agenda, ela gosta de fazer diário, é aquela pessoa que gosta de tudo que é ferramenta que tem, ela pega, tá? Ela sempre busca algo para consertar os problemas. Essa é a virtuosa. E por último, a gente tem a personalidade sentinela, que temos a logística, a defensora, a executiva e a cônsul. A cônsul são aquelas pessoas muito atenciosas, elegantes, sociáveis, populares, estão sempre dispostos a ajudar a outra pessoa. Aquela pessoa chiquérrima. A executiva tem o perfil de ser honesta, são ótimos administradores, são bons gerenciadores, tanto nas coisas deles quanto dos outros. Ela gosta de gerenciar tudo, tá? E representa em torno de 11% da população. O próximo sentinela é o defensor, é aquelas pessoas protetoras, são as protetoras do meio ambiente, protetoras dos seres humanos, são pessoas muito acolhedoras, muito empáticas, muito sorridentes, gostam de ser generosa com as outras pessoas, são bondosas, às vezes se lascam, né? Mas tudo bem. Então, essa é o perfil, a personalidade defensora. A Ana falou que se identificou. E por último, não menos importante, dentro da personalidade sentinela tem a logística, que são aquelas pessoas muito práticas, muito confiáveis, são dedicadas, mas também têm pouca tolerância. E são totalmente focadas nas coisas rápidas. Não vem com uma coisa mirabolante. Não, se for demorar, se o download demorar 10 minutos, acabou. Ela tem a tendência imediatista, como a gente falou da última vez, tá? E ela não tolera gente indecisa. Essa é a personalidade do logístico, tá? E ela é a personalidade mais abundante da face da Terra. A maioria da população do mundo é logística. E aí, amadíssima, vamos lá, deixa eu ver uma coisa aqui com vocês. Todo mundo falando que todo mundo é Todo mundo é um pouquinho de cada? Vou mostrar para você agora como é que é o meu, para você ver como que é o meu. Gente, por que eu trouxe isso? Porque quando a gente se identifica, se conhece,
a gente fala assim, eu sou um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo. Realmente, nós somos, sim, um pouquinho de cada um. Isso é extremamente normal, não precisa ficar louca, mas é bem assim mesmo. Porém, quando a gente faz o teste, a gente vê que, mesmo a gente tendo um pouquinho de cada um, tem algumas personalidades que se destacam mais. E esse de se destacar mais dá o seu perfil de personalidade. Porque na próxima aula, nós vamos falar sobre essência feminina. Como que a gente, como uma empreendedora da intimidade, a gente entendendo essa mulher, nós nos entendendo como mulheres, como que a gente melhora a nossa energia, como a gente atende melhor a nossa cliente, como a gente alavanca o nosso negócio. Até amanhã!